Olá, boa noite. Eu sou a Mônica e junto com a Ana Paula e Luiz Antônio, nós realizamos esse trabalho sobre enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes de água. O enquadramento ele é um instrumento de planejamento e identificação dos corpos hídricos em classes com base nos usos principais. Ele faz parte dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Temos alguns norteadores para realizar esse enquadramento, que é o rio que nós temos, o rio que queremos e o rio que podemos ser. O rio que temos é a realidade do corpo hídrico. O rio que queremos é o que a sociedade almeja para esse corpo hídrico, sociedade no caso num geral. E o rio que podemos ser é o rio que podemos ser dentro das especificidades técnicas e econômicas que o local possui. A evolução histórica do enquadramento. Primeiro, tudo começou com a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, que estabeleceu padrões de qualidade ambiental. Depois tivemos a resolução número 20 da CONAMA, que estabeleceu a classificação dos corpos de águas em território nacional, baseado já em uma lei estadual que existia em São Paulo para esse tipo de classificação. E aí depois tivemos em 97 a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que foi uma lei, a 9.433, e por fim a resolução número 357 da CONAMA, que substituiu a nossa resolução 20, e ela aprofundou essa questão da classificação. As classes e os usos. A gente vai ter classes com mais exigentes e que vão ter a qualidade melhor dessa água nos padrões, que são as classes especiais, a classe 1, a classe 2, e a gente vai ter classes com usos menos exigentes e com essa qualidade pior, que é a classe 3, a classe 4. As classes e os usos. A classe especial, ela tem como característica que ela deve ser mantida as características originais. Então, ela não pode ter nenhum lançamento de efluentes ou alguma coisa do gênero. Ela serve para o abastecimento humano, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação. A classe 1, ela também é para o abastecimento. Ela pode já servir para abastecimento após um tratamento simplificado. Ela serve para a proteção das comunidades aquáticas. A recreação de contato primário, que é aquela que pode acontecer da pessoa ingerir a água sem querer, como uma natação, esqui aquático, mergulho. Para irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e frutas que são desenvolvidas no solo, rente ao solo. E para proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. A classe 2, ela também é para o consumo humano, após um tratamento convencional. Ela serve também para a proteção da comunidade aquática, também para recreação de contato primário e para irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques, jardins, em que o público vai ter um contato direto, que também tem esse risco dele estar ingerindo água, para aquicultura e para atividade pesqueira. A classe 3, ela serve para desinfecção de animais, para recreação de contato secundário, para pesca amadora e o abastecimento para consumo humano após um tratamento convencional ou avançado, dependendo do estado em que ela se encontra. E a classe 4, ela pode ser destinada à navegação e harmonia paisagística. E como todas essas classes, elas podem ser encontradas dentro de uma mesma bacia. E porque a mesma bacia, ela possui múltiplos usos que vai requerer uma múltipla classificação. E a gente tem essa preocupação em garantir a qualidade da água, principalmente desses usos mais exigentes dentro da nossa bacia hidrográfica. Os parâmetros de classificação. Os principais parâmetros físico-químicos presentes na CONAMA são oxigênio dissolvido, nitrogênio, fósforo, amônia, algas, coliformes fecais, patógenos, substâncias tóxicas e etc. Eu recomendo a leitura da CONAMA 357
porque ela vai ter mais detalhada toda essa questão dos parâmetros, principalmente em cada classe que eles vão pertencer. E ele tem como objetivo dar proteção às diversas formas de vida, e por isso não pode ter nenhum elemento que provoque toxicidade nos corpos de água, sejam classificados na classe 1, 2 e 3. Bom, para as legislações de enquadramento, nós vamos ter a CONAMA 357, que ela vai dispor de classificações para os corpos hídricos e pré-efluentes, e assim como seu enquadramento, além dela contemplar adequações necessárias para compatibilizar com a Política Nacional dos Recursos Hídricos. A CONAMA 396 ela vai dar um enquadramento de águas subterrâneas. Já a CNRH 91 ela vai dar os procedimentos para esse enquadramento das águas subterrâneas, assim também como para as águas superficiais. Além dela finalmente contemplar o enquadramento, consolidar o enquadramento como um instrumento de planejamento, tendo assim que definir metas e também programas de efetização para ele. E a resolução CNRH 141, ela vai dar critérios e diretrizes para o enquadramento de rios intermitentes e efêmeros. Para os órgãos responsáveis do enquadramento, nós vamos ter os comitês nacionais, estaduais, regionais e regionais das bacias. Na ausência deles, a gente vai ter os órgãos gestores de recursos hídricos ou até mesmo algum órgão ambiental. Nesse slide aqui a gente tem como esses órgãos se dispõem em escala nacional, estadual e regional da bacia. E a gente tem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é formado por órgãos e colegiados, que vão implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa Política Nacional ela é formada pelos Conselhos Nacionais de Recursos Hídricos, pela Agência Nacional de Águas e por órgãos federais, estaduais e do Distrito Federal. E as competências desses órgãos federais e estaduais vão ser para a gestão de recursos hídricos, que vai ser feito pelos conselhos estaduais e do Distrito Federal de recursos hídricos, pelos comitês das bacias e por agências de águas e dessas bacias. Para os procedimentos do enquadramento, nós vamos ter o primeiro diagnóstico, segundo o prognóstico, propostas de metas alternativas e programas para efetivação. Bom, para a primeira etapa do procedimento de enquadramento, nós temos o diagnóstico, que vai ser a caracterização geral da bacia. E para isso a gente precisa definir quais são os usos preponderantes das águas das bacias, quais são suas fontes de poluição, avaliar como está a qualidade da água, identificar quais áreas são reguladas por legislação específica e definir os planos e programas previstos pela bacia. Tudo isso também através de consulta pública. O prognóstico, a gente vai ter a definir quais são as consequências desses programas previstos na bacia e também definir um cenário futuro de curto, médio a longo prazo para ela. Então, para isso, nós precisamos selecionar uma vazão de referência, definir os usos preponderantes por cada trecho, definir parâmetros que são prioritários e tentar modelar cenários de evolução das cargas poluidoras e suas demandas. Para a terceira etapa, nós vamos ter a elaboração das alternativas de enquadramento, que vai ser tentar a manutenção da classificação das águas das bacias, conforme a gente tinha previsto nos cenários do prognóstico. Então, nós vamos revisar essa vazão de referência dada pelo prognóstico e tentar elaborar um programa preliminar. Esse programa preliminar, a gente vai dar uma seleção de alternativas de enquadramento dadas pelo comitê, que vai evoluir para um enquadramento e programa de efetivação, que vai ser esperado a aprovação e deliberação pelo Conselho, que por fim vai nos dar a resolução do enquadramento oficial. Para quarto e último procedimento, nós vamos ter a implementação de programas de efetivação, que vão ser ações de gestão e suas datas e prazos,
como ações de despoluição, termos de ajustamento e monitoramento e divulgação das informações das bacias. Tudo isso também é acompanhado pelo comitê e pelo conselho. O processo de implementação do enquadramento é a parte mais complexa e pode apresentar dificuldades como diversidade de normas da União, Estados e suas incompatibilidades, dependência de um número significativo de agentes que necessitam de mobilização e capacitação para implementar o enquadramento, e a disponibilidade, organização e a ausência de dados de qualidade da água podem divergir na metodologia da obtenção de valores. Como solução para essas dificuldades, podem ser elencadas a identificação de alternativas para aprimorar a elaboração de propostas de enquadramento, a internalização das discussões e compromissos por parte da instituição envolvida, a padronização de parâmetros de qualidade da água, que podem estar relacionados com o uso pretendido e as fontes poluidoras dos corpos d'água, bem como o estabelecimento de mecanismos de controle da efetivação do enquadramento. A bacia hidrográfica comunidade de enquadramento pode resultar em grandes áreas de gestão de recursos hídricos, que pode envolver mais de um órgão de União ou dos estados, e reflete na diversidade de planos diretores e dos planos de recursos hídricos. Dessa forma, é necessário que haja compatibilização entre os planos e a integração entre as instituições. Para simplificar isso, a ANA tem atuado na implantação dos planos integrados de recursos hídricos. Para facilitar a classificação dos corpos de água, foi adotado que quando inserido em unidade de conservação ou reserva indígena, os corpos recebem classificação especial e classe 1, respectivamente, de forma que a qualidade para eles sejam maiores e isso visa a melhora da situação. Os ambientes lênticos, que são reservatórios e lagos, também devem receber maior atenção, pois estão suscetíveis à degradação e a sua espacionalização é de difícil controle dos índices de qualidade. O enquadramento e os planos de recursos hídricos necessitam de base confiável e representativa, e então isso significa que eles dependem de um sistema de informação bem estruturado. Esses três servem de referência para a outorga e a cobrança do uso de corpos d'água. A outorga deve respeitar a prioridade do uso a qual está enquadrado o recurso hídrico. Os planos de enquadramento são importantes para a solução dos conflitos do uso da bacia hidrográfica, e o enquadramento permite o custo do controle da poluição adequado ao uso pretendido. Foram encontradas duas notícias. Uma é que as consultas públicas e oficinas para discutir o Plano Integrado dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce aconteceram em novembro, que nesse plano é discutido o enquadramento das classes, e é uma bacia bem grande que envolve o alto do Rio Doce, o médio e o baixo. A outra notícia é que estudo indica a melhora de qualidade da água na bacia do Tietê. Os dados apresentaram valores observados de 2016 até 2021. O que prejudica ainda é que na região metropolitana o rio Tietê é enquadrado na classe 4, que não limita o lançamento de efluentes. Em Santa Catarina, o enquadramento segue a CONAMA 357, e a gente pode ver no mapa que apenas 4 não possuem proposta de atualização do plano de recurso hídrico, e 2 estão em licitação, 3 estão em elaboração e 8 já possuem proposta. Como conclusão, a gente pode observar que o enquadramento ele pode ser um aliado na melhora de qualidade dos recursos hídricos, e a bacia hidrográfica pode apresentar adversidade ao enquadramento, fazendo necessário adotar medidas adequadas,
como Plano Integrado de Recursos Hídricos.